Volta para conversar com o Edson daqui a pouquinho, mas tem o Leandro Stoliar também com a gente, nosso analista convidado. E aí, Leandro, vários aspectos que o Edson traz para a gente, né? Primeiro, essa grande possibilidade de aumento do número de vítimas, nessa que já é considerada a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, e também a presença de agentes ainda nas comunidades. Porque ainda temos também, Leandro, mandados de prisão que não foram cumpridos, mandados em aberto, inclusive contra um homem conhecido como Doca, o Edgar Andrade. Conta pra gente, Leandro, quem que é esse personagem na estrutura do crime organizado, na estrutura do Comando Vermelho? Pois é, Carol, chama muita atenção o fato de ser a operação mais letal da história do Rio de Janeiro e o principal alvo da operação não ter sido preso. Então, 64 pessoas morreram, mas o Doca, que era o principal alvo, continua foragido. Então, para a gente ter uma ideia, foi muito diferente da operação de 2010. Por exemplo, a operação de 2010, eu como repórter, cobri essa operação no Complexo do Alemão na época. Uma operação que houve planejamento, foi usada a inteligência da polícia. Eles anunciaram que ia haver uma operação. Houve o apoio das Forças Armadas com tanques de guerra. Isso fez com que os criminosos pensassem em não trocar tiros, em não bater de frente, digamos assim, com a polícia. Então, eles fizeram uma contenção para poder fugir. Dessa vez, como o Edson falou, a operação foi planejada de um dia para o outro, e aí isso fez com que os criminosos não soubessem dessa operação. E como houve lá uma invasão no Chapadão, e esses criminosos haviam saído para apoiar os criminosos da facção lá no Chapadão, que invadiram a Pedreira, eles voltaram sem saber da operação e acabaram batendo de frente com a polícia, e por isso houve tantas pessoas mortas. Só para a gente ter uma ideia da importância do Doca, que é o Edgar, para a facção criminosa, eu conversei com uma fonte da polícia e ele me disse o seguinte, que pelo menos 70 criminosos faziam a segurança do Doca no momento dessa operação. E é importante a gente dizer que provavelmente, a gente não tem essa informação confirmada, mas esses criminosos ou não souberam da operação e voltaram para o Alemão, ou souberam da operação e voltaram assim mesmo para proteger o Doca. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$100 mil por informações sobre o paradeiro do Doca. E, para vocês terem uma ideia da importância dele dentro da facção criminosa, foi o mesmo valor oferecido pelo Disque Denúncia por informações sobre o paradeiro do Fernandinho Beiramar, do Luiz Fernando da Costa, em 2000, quando ele fugiu para a Colômbia e foi acusado de se ligar aos guerrilheiros das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Nessa operação de ontem, a polícia foi cumprir 100 mandados de prisão. E aí eu tenho o nome dos 3 principais alvos. O Carlos da Costa Neves, o Gadernal, é Gadernal mesmo, Juan Breno Malta Ramos Rodrigues, o BMW, e o Edgar Alves de Andrade, que é o Doca da Penha, ou o Urso, ele é conhecido por esses 2 pseudônimos. Ele tem 50 anos e, segundo a polícia, havia ali 70 criminosos, pelo menos, fazendo a segurança do Doca naquele momento. A gente sabe que os traficantes, quem cobre esse tipo de operação no Rio de Janeiro há muito tempo, eu fiquei lá por quase 15 anos, sabe que esses traficantes, principalmente do Comando Vermelho, recebem treinamento de guerrilha. Então, para você chegar no principal alvo dessa operação, que foi o que a polícia tentou fazer ontem, durante o dia todo, você precisa passar por várias barreiras de criminosos, que eles chamam de soldados, que são esses criminosos que portam fuzis, armas de longo alcance, que defendem ali o principal alvo, que é o chefe da facção. Então, são várias barreiras. Por isso que a polícia, para chegar no Doca, teve uma certa dificuldade. E 60 pessoas morreram, 60 suspeitos. Então, eles foram trocando tiros e avançando, mas o Doca conseguiu fugir e agora a polícia está atrás dele. Tem uma recompensa de R$100 mil e não se sabe aonde ele está escondido nesse momento, mas é claro que provavelmente o Doca está recebendo aí a proteção dos criminosos que sobreviveram e ajudaram o Doca na fuga. Carol.